Bom dia, né? Mais uma vez a todos e todas. Dizer que as informações às vezes viram desinformações, né? É, Ontem o pessoal do MEC estava falando com a gente que receberam um monte de pedido, né, de esclarecimento lá das pessoas dizendo que não teriam direito ao retroativo e uma série de outras coisas. Mas é isso, a gente está aqui para poder dar os informes. Eu vou começar com os informes gerais, né? A gente tem feito uma série de articulações em âmbito nacional, não só por dentro do MGI, mas também no MEC, com os parlamentares também. Quando a gente consegue, até com o próprio ministro ou ministra, né? Eu, por exemplo, no dia 14 de abril, eu saí daqui de Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro. A ministra Esther estava lá, né? Ela é professora da UFRJ, e ela foi dar uma aula magna lá. Como ela estava no Rio de Janeiro, o aparato de segurança era menor do que em Brasília, e nós conseguimos chegar perto dela, né? Eu e o Chiquinho, que também é da direção da FASUBRE, que é do Sintufest lá da UFRJ. Cheguei perto dela e coloquei para ela que tem algumas coisas, né, que estão no plano de carreira, é, não no plano de carreira, mas no nosso termo de acordo, que há necessidade do posicionamento político dela como ministra, e foi a mesma coisa que a gente disse ontem para os secretários, né? O ministro não estava na reunião do MEC, mas os dois secretários direto ligados a ele estavam na reunião, que é o Leonardo e o Gregório. E aí, então, eu coloquei para a ministra que tem necessidade de posicionamento político, não é jurídico, né? E o que que para nós hoje é a prioridade zero que nós estamos trabalhando? Nós não conseguimos, né, implementar nenhuma outra pauta que não aquela do financeiro, que é extremamente importante, né, para a categoria. Todo mundo sabe aí a movimentação que teve que ser feita para a aprovação da LOA, né? O Congresso Nacional apertou o governo até no último momento para poder aprovar o orçamento, e esse aperto no governo tirou recursos que estavam já previstos no orçamento. Então, por exemplo, os deputados já tinham a previsão no orçamento de emendas de 500 bilhões de reais, e eles conseguiram cortar da educação, da saúde, da cultura, do meio ambiente, e conseguiram tirar mais 7 bilhões em emendas. Então, de 50 foi para 57 bilhões, né? É, Aqui na UFMG, por exemplo, a gente vai ter um corte de 32 milhões no orçamento e, consequentemente, esse corte vai para todas as universidades, né? A UFVJM também vai ter esse corte, menor do que o da UFMG, mas se a gente for considerar, é tão grande quanto, porque o orçamento da UFVJM é menor do que o da UFMG pelo tamanho. Então, consequentemente, o corte ficaria do mesmo tamanho, vamos colocar assim. E aí, então, a gente viu, né, toda a movimentação que o governo teve que fazer para conseguir aprovar o orçamento, e aí, ao aprovar, ele perdeu recursos, né? O nosso retroativo veio, nós havíamos conversado, né, na mesa geral, onde sentam as entidades do FONASEF, né, e a FASUBRA está, né, nessa mesa, e na última reunião que nós tivemos com o governo, que foi em fevereiro, e as entidades também já tinham mandado, pelo FONASEF e pelo FONACAT, ofício para o MGI, solicitando que houvesse uma folha complementar, o imposto de renda não cair forte como caiu. Nós não conseguimos, né? Eles não deram para a gente um posicionamento que fosse favorável, né, aos servidores, e aí a gente viu aí a mordida não só do INSS, mas também, aliás, do imposto de renda, mas a mordida também do PSS, né? E aí eu vou colocar aqui o exemplo
do meu contra-cheque, só de imposto de renda foi R$ 2.030 de imposto de renda, e o PSS descontaram 2 vezes, foi R$ 1.200. Então, nessa brincadeira aí, foi R$ 3.200 que levaram, né, do meu salário. É importante dizer também que as pessoas, mesmo aquelas que são isentas no imposto de renda, para o ano que vem, a única forma da gente reaver esse dinheiro é só o ano que vem, as pessoas na declaração do imposto de renda conseguir reaver esse dinheiro, tá? Aí, na época, o sindicato, a gente vai dar essa notícia, né, alertar as pessoas para que façam o imposto de renda. Quem já faz, já sabe, né? Que de um ano para o outro a gente acaba resgatando parte daquilo que foi tomado. Nunca é tudo, né? Mas ainda tem essa luzinha aí no fim do túnel para o ano que vem. E aí, então, na mesa geral, nós também falamos sobre benefícios, né? Não temos ainda notícia esse ano do aumento dos benefícios. Está preso nas cordas em relação ao Congresso Nacional. A nossa medida provisória, a primeira publicação, ela já perdeu a validade. O governo fez a segunda publicação da medida provisória, que vai valer até a primeira semana de junho, e já também postou no Congresso Nacional o PL, que ele está com a tramitação de urgência, né? E aí, então, perdendo a validade da medida provisória na primeira semana de junho, que já está logo ali, né? Já tem o PL para poder ser aprovado no Congresso Nacional. Mas é tudo também um jogo, né? O PL tem mais de 850 páginas, então é uma negociação que está sendo feita com o Congresso. Lógico que a gente tem vários deputados e senadores que são servidores públicos federais, vão estar dentro dessa mobilização aí, mas ainda é incerto, né, o que pode acontecer, se pode ter, vai ter emendas, a Fazubra mesmo tem emendas para poder melhorar, né, o texto da medida provisória. Então, ainda está muito incerto, né? Mas o importante é que a gente já teve essa parte financeira. E aí, como eu estava dizendo, a gente tem uma prioridade zero, que acompanha essa parte financeira e que não veio na folha de abril, né? Que nós recebemos em maio, que são as regras de transição para a nova estrutura da nossa carreira. Essas regras de transição, elas valem para nós que já estamos na carreira, né? No meu caso, como eu já estou em final de carreira, ela não me atinge, mas ela atinge os novos servidores, que estão aí entre menos de um ano e até 10 anos na carreira, né? Para quem está entrando a partir de 1º de janeiro, já pega a nova estrutura com as novas regras, e se a pessoa fizer tudo direitinho para a progressão da avaliação de desempenho e também fazer os cursos, né, de capacitação a cada 5 anos, com carga horária que vai ser definida ainda pela CNSC, ele vai chegar ao topo da carreira com 15 anos. Quem está na carreira, se a gente não tiver essas regras de transição aprovadas conforme elas foram discutidas e aprovadas no pleno da CNSC, que é um órgão dentro do MEC, quem já está na carreira sairá prejudicado, né? Porque ele não vai conseguir chegar com 15 anos ao final da carreira, como as pessoas que vão estar entrando a partir de janeiro. E também aquelas que já estão naquela transição para poder chegar em final de carreira, e ela só teria essa oportunidade a partir das regras de transição. Então, na minha conversa no Rio de Janeiro com a ministra, a gente focou nesse ponto, porque o MGI, nós mandamos as regras de transição em fevereiro para lá, e o MGI não tinha dado nenhum retorno, nem negativo nem positivo, em relação às regras de transição. E aí nós tivemos, então, um posicionamento do MGI que não é favorável do jeito que as regras saíram
da CNSC. Nós estamos em conversas diretas com o pessoal do MEC, que faz parte da CNSC, que conversa diretamente também com o MGI. E aí, ontem à tarde, antes da reunião com o MEC, e aí foi bom porque a gente já tinha esse posicionamento, e aí o posicionamento foi mais firme ontem, né, com os secretários ontem. Dos 3 pontos fundamentais que tem nas regras de transição, o MGI tinha se colocado, né, contra esses 3 pontos, e um deles é aquele em que a aceleração seria automática, né, 3 acelerações automáticas para aquelas pessoas que vão poder ter essas 3. Tem pessoas que vão ter 3, tem pessoas que vão ter 2, e tem pessoas que vão ter uma, dependendo do posicionamento que ela estiver agora na nova estrutura. Então, essa regra para nós é fundamental, né? Principalmente essa parte. E aí, então, o MGI tinha se posicionado contrário a esses 3 pontos. Eu estou citando esse porque é esse que vai ser negociado ainda, porque os outros 2, o MEC conseguiu convencer o MGI que tinha que estar, porque está no termo de acordo, né? As regras de transição, a CNSC que tem que fazer, e também já está no texto da medida provisória. Então, os outros 2 pontos estão garantidos. E aí, então, ficou essa parte aí, que a gente teve a notícia ontem, um pouco antes de ir para a reunião com o MEC. E aí eu tinha falado com a ministra lá no Rio de Janeiro, que o MGI tem alegado questões jurídicas, e para nós não é questão jurídica, isso é questão política. Teve uma assinatura de um termo de acordo, e nós deixamos claro, nas mesas de negociações, que seria necessária uma regra de transição, e aí a gente colocou isso também, tanto para a ministra quanto ontem no MEC, que a regra de transição, gente, já fala, ela é de transição, ela vai ser aplicada uma única vez, né? Aplicou, acabou, daí para frente a nova estrutura e a gente caminha. E nós ficamos sabendo também, e aí por fontes informais, né? Não foi na reunião, que o MGI tem sido muito pressionado pela Fazenda, né? Que a gente está aí sob o arcabouço fiscal, e aí a implementação dessas regras vai dar um impacto financeiro razoável, né? Porque vai pegar uma parte muito grande da categoria. E aí o MGI tem sido pressionados para não acatar exatamente por causa desse impacto financeiro. Nós não queremos saber do impacto financeiro, né? Nós queremos saber que o nosso termo de acordo ele foi assinado. Lá previa que teriam regras de transição e que não teria ninguém com prejuízo ao sair da antiga estrutura para ir para a nova estrutura da carreira, né? E aí a gente reafirmou, então, com mais veemência na reunião de ontem, com o MEC. A gente já tem conversado aí, como eu disse, com várias pessoas do MGI, conversado também com o pessoal do MEC, e a gente tem conversado com parlamentares, porque a Fazuba colocou algumas emendas para a medida provisória, que agora nós vamos transformar nas emendas para o PL. Ainda não abriu, né, a data para que a Fazuba entregue essas emendas ao Congresso, né? Mas nós estamos em contato com foram 14 ou 15 deputados do PT, do PSOL, do Partido Verde, e teve deputado da direita também, que a gente conseguiu conversar, que fizeram a apresentação dessas emendas. Então, a gente vai ter que reapresentar para todos eles novamente. E aí, lógico, a gente vai tomar alguns posicionamentos, porque nós colocamos, foram 14 emendas, e aí dessas emendas a gente vai discutir aquelas que são prioritárias, porque tem algumas que a gente colocou que era só para reforçar. Então, vou citar aqui um exemplo, na verdade 2, né, que a gente colocou, que a gente achou que era importante estar no texto da lei, mas mesmo não estando, a gente tem isso garantido, que é o STEP, que ele tem que ser contínuo, né, e igual para todos, né?
linear, e também os percentuais da classe A, B, C e D em relação à classe E, né? Mas isso está contido na nossa tabela salarial, que é anexo da lei. Então, essa parte está garantida. Como a gente vai ter um desgaste muito grande dentro do Congresso Nacional para conseguir passar as emendas, nós vamos estar discutindo dentro da CNSC, e é uma proposição, né, que eu já tenho conversado com as pessoas, da gente tirar aquilo que realmente a gente já tem garantido, a gente gostaria que tivesse no texto, mas se não estiver, não teremos prejuízo, e a gente focar naquelas emendas que são mais importantes, que são conceituais e que nós necessitamos que esteja na lei. E aí, o nosso esforço, ele será menor em relação à quantidade de emendas, mas maior na pressão para que elas possam passar dentro do Congresso Nacional. Então, ontem, na reunião do MEC, nós passamos para eles, né? Relembramos, na verdade, a cláusula 13ª do termo de acordo, na qual estão lá todos aqueles pontos que seriam discutidos no MEC, né? Que serão discutidos ou deveriam estar sendo discutidos no MEC. A gente separou 2 momentos. O primeiro momento é a CNSC, que faz parte do MEC e está fazendo o seu trabalho, tanto que fez as regras de transição, está discutindo sobre o RSC, está discutindo sobre os cargos amplos, que nós precisamos de definir as atribuições, então esse trabalho também já está quase pronto, né, nos grupos de trabalho, e a gente também está discutindo sobre racionalização. Então, essa parte que ficou para o MEC e está diretamente ligado à CNC, essas partes elas estão sendo realizadas. E a gente tem uma outra parte que era para a mesa permanente de negociação do MEC, em que algumas pautas seriam discutidas com todas as entidades sindicais da educação, então aí pegaria a FASUBRA, a outra entidade sindical que representa os técnicos, eu não gosto de falar o nome porque eles têm feito aí um desgaste com a FASUBRA, então acho que eu não tenho que dar visibilidade para eles, o Andes, o PROIFES, né, nessa mesa geral. E aí qual seria o ponto de discussão aí com todas essas entidades? A democratização nas universidades, que diz respeito à eleição, né, direta para reitores e reitoras, sem a necessidade da lista tríplice. Inclusive, já tem um projeto de lei dentro do Congresso que não andou, mas já está lá. E também a discussão da democratização interna, né? Em que a gente não tem a representação, como os docentes, por exemplo, no Conselho Universitário, numa congregação, né? E ocupação do nosso espaço como categoria na estrutura hierárquica das universidades. Então, esse é um ponto que está lá. E nós temos outros pontos de pauta, que são, por exemplo, a discussão das 30 horas, ontem a gente enfatizou lá no MEC, que é pauta do MEC, mas foi, como é que eu posso assim falar, sequestrada pelo MGI, que até agora não deu retorno para a gente sobre isso. Então, nós colocamos lá para os 2 secretários que a gente queria que o MEC brigasse para que essa pauta estivesse no MEC, porque para nós é muito mais fácil ser discutido no MEC, né? Os reitores estão ligados ao MEC, né? Hoje, na cadeira do secretário executivo da CESU, quem está sentado lá é o ex-reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é daqui de Minas, e em Juiz de Fora ele implementou as 30 horas lá. Então, nada melhor do que a gente conversar com quem entende, com quem participou e com quem sabe a realidade das universidades. A gente não tem como discutir isso com o MGI. Todas as vezes que a gente senta na mesa para discutir com eles não entendem nem o que a gente está falando, né? E isso fica difícil da gente estar discutindo. Então, nós pedimos para trazer essa pauta de novo, para o MEC brigar, né, pela gente nessa pauta.
A gente colocou também a outra pauta que é importante para nós, que são a discussão dos adicionais ocupacionais, e aí entra insalubridade, periculosidade, raio-x. Hoje, a legislação, apesar que eu tenho conversado muito com o pessoal que trabalha nessa área, o pessoal tem falado que o problema não é a legislação, inclusive depois a gente vai, via Sindic, chamar uma reunião com esses servidores que trabalham, né, nos setores de saúde das 4 entidades, para a gente poder levar uma proposta para a Fasuba, porque a Fasuba também não tem essa proposta, né? A gente colocou na pauta, mas a gente ainda não conseguiu discutir. Hoje o problema que a gente tem, conforme algumas pessoas, né, que eu tenho conversado muito aqui na UFMG, o problema não seria a legislação, mas seria a atualização dos agentes químicos e biológicos que não tem atualização há mais de 15 anos. Para a iniciativa privada, essa atualização ela é feita anualmente, mas para o serviço público não, né? Mas aí a gente vai estar discutindo isso no geral. E nós fazemos pesquisa, né, pessoal? 95% das pesquisas estão localizadas nas instituições federais de ensino, principalmente nas universidades. A gente mexe com um monte de produto químico, né? Descobre aí, né, outros produtos químicos e a gente não consegue ter os adicionais porque a legislação nesse ponto ela é retrógrada, vamos dizer assim, né? E a gente tem em outras pautas, jornadas regulamentadas, que também foi puxada pelo MGI também, né? E nessas jornadas estão lá, entre outros, a nossa briga, né, em relação aos intérpretes de Libras, que tem uma jornada registrada pelo Conselho e até agora, né, não foi implementada. Então, a gente tem diversas pautas lá no MEC, e a gente colocou, lembrou de todas elas, mas a gente reforçou, então, o que nós queremos um posicionamento político do ministro da Educação em relação às nossas regras de transição. Como eu disse, ela é prioridade zero, porque necessário para não dar prejuízo para quem já está na carreira e uma parte importante financeiramente falando, porque as acelerações elas vão trazer ganhos financeiros para as pessoas. Então, ontem a gente cobrou que o MEC tem que ter esse posicionamento firme em relação ao MGI, com esse ponto, né, que o MEC ainda não conseguiu convencer o MGI, e a gente disse que é fundamental a presença do ministro nesta negociação. Relembrando aqui, na greve, o MGI bateu o tempo inteiro na mesa de negociação de que não tinha condições, entre as negociações da parte salarial, financeira, eles não tinham como dar o STEP para nós. Nós só conseguimos o STEP quando o ministro da Educação foi conversar na Fazenda com o Fernando Haddad, conversou com a ministra, a Esther, e aí então implementou, dentro do nosso termo de acordo, o STEP. Né? Se vocês não se recordam, teve uma reunião no mesmo dia de fechamento desse termo de acordo. O ministro da Educação conversou com vários parlamentares, conversou com a Fazenda, o Feijó estava nessa reunião. Então, essa reunião foi na parte da manhã, ali foi fechado o nosso STEP com o ministro, e aí, então, na mesa da tarde, o Feijó deu a notícia de que o STEP estaria no nosso termo de acordo. Então, é fundamental a presença do ministro nessa negociação. E aí a gente colocou isso claramente ontem no MEC. Nós tivemos fala dos vários diretores da Fazubra que estavam lá, reforçando, né, a valorização, principalmente dos servidores, né? E aí, então, ao passar a palavra lá para os representantes do MEC, como eu disse, estava os 2 secretários diretamente ligados ao ministro, que é o Leonardo e o Gregório, e aí os 2 colocaram para a gente também a dificuldade que o governo está tendo nas negociações com o Congresso, e aí a gente sabe que é verdade, porque a gente vê o tempo inteiro isso na mídia e nas conversas, né, com os parlamentares, e também nas mesas de negociação,
colocaram que o governo está muito apreensível para essa aprovação do PL, porque ninguém sabe, né, o que que pode entrar no texto do PL, né? Nós sabemos que a gente tem uma ultradireita no Brasil, infelizmente, né? Esse Congresso é um Congresso que ele tem feito uma série de retrocessos, né? Então, eles estão apreensivos porque eles não sabem o que que vai sair desse texto, né? Lógico que o governo vai tentar negociar para não ter mudanças conceituais que mude as carreiras, né? Mas eles também não podem afirmar. E aí, na hora mais para o final da reunião, né, aí colocaram uma série de coisas, inclusive quem estava na mesa são todos servidores de carreira do MEC, né? O secretário, na verdade, ele é da CAPES, ele é servidor público federal também, o Gregório também é. Ele é da CAPES, né, e ele até colocou lá que ele gostaria que os servidores da CAPES fossem ligados à Fazubra e não a uma outra entidade, né? Que ele acredita que a Fazubra é uma entidade de luta que representa a educação bem, representa a categoria, e aí, após essa fala, ele colocou ele e o Gregório de que sim, eles vão estar atuando para essa negociação em relação ao MGI, para esse último ponto em relação à aceleração ficar exatamente do jeito que foi aprovado pelo MEC, e o secretário Leonardo disse que que o ministro já estava acompanhando as negociações, mas que ele ia entrar de corpo e alma para que as regras de transições saíssem do jeito que o MEC discutiu. Então, ele falou que o ministro vai colocar, né, o peso político dele para resolver essa situação. Então, a gente, apesar, né, da gente ter essa notícia ruim em relação ao MGI, e aí nós já estamos fazendo todas as articulações internas também, já mandamos mensagem, já ligamos, já estamos procurando os parlamentares também para forçar a barra dentro do MGI. Nós saímos de lá um pouco mais aliviados, porque o MEC vai se posicionar politicamente na figura do ministro, né? Em relação à nossa valorização e em relação às regras de transição. E aí, então, nós já temos uma mesa chamada para o dia 12, que é segunda-feira da semana que vem, e aí essa mesa abre, então, as negociações com as demais pautas que a gente tem lá dentro do MEC. Essa mesa vai ser em geral com todas as entidades da educação, e a gente solicitou uma reunião que fosse específica com a Fazubra, né, e com a outra entidade, para a gente falar só sobre coisas que são de técnico administrativo, né? Então, a reunião do dia 12 já está convocada. Eu estarei lá também, que sou eu que estou uma das, né, que estarei representando a Fazubra, são 4 pessoas para estar nessa discussão e negociação. E nós também temos, gente, aí chamado, né, pela Fazubra as orientações em relação às paralisações. Ontem a gente achou que não seria bom a gente fazer uma paralisação numa segunda-feira depois de um feriado, mas nós queremos jogar muito peso nas paralisações que vão acontecer no dia 21 e 22. Amanhã, nós vamos estar convocando uma reunião de direção para poder dar esses informes, né, que eu estou dando aqui para vocês em primeira mão, para a direção da Fazubra, e para a gente tomar o posicionamento, né? E nós já temos proposta de que talvez seja uma semana inteira de paralisação, até para poder forçar o MEC e o MGI a resolver a situação de uma vez, né? Inclusive, na mesa, a gente colocou lá para os 2 secretários que a Fazubra está, esse mês de maio, realizando paralisações. No dia 21, vai fazer uma caravana para ir na porta do MEC e também do MGI, para que essas negociações nas demais e agora, neste momento, nessa prioridade 0 das regras de transição. Nós cobramos também lá do MEC, porque nós já estamos no mês de abril. O final da prorrogação, né, do acordo de greve é no dia 31 de maio. A partir do dia 1º de junho,
já seria quebra de acordo se as pautas não estivessem resolvidas. E aí, gente, infelizmente, né, por todos os fatos, né, e tudo que tem acontecido, nós estamos muito pessimistas de que tanto o MGI quanto o MEC consigam findar pautas que têm um ano, né? Porque foram 180 dias do ano passado, que findou no dia 27 de dezembro, e mais um pouco mais de 150 dias, que vai findar em 31 de maio, e não conseguimos fechar tudo que está no nosso termo de acordo. Com menos de 30 dias a gente vai conseguir fazer isso? Infelizmente, eu gostaria muito de estar errado, né, de estar errada, mas infelizmente o que está se avizinhando é que a gente não vai ter essas negociações todas fechadas. E aí, então, a Fazubra, na plenária do dia 25 e 26 de abril, aprovou, né, uma próxima plenária para junho, com indicativo de greve para a primeira quinzena de junho. Então, a gente está aí numa situação, né, que não é a mais favorável que a gente gostaria, mas a gente, a partir dessa semana, nós vamos começar a mobilizar a categoria para, infelizmente, mais uma luta. Eu falo infelizmente porque a gente gostaria, né, que tivesse tudo resolvido, mas não está, né? E período de greve, todo mundo sabe, é uma coisa cansativa, né? E a greve do ano passado, ai meu Deus, foi a pior greve que eu já participei na minha vida. A gente teve uma negociação boa, colocar aqui, né, entre aspas, o que está no papel é bom, mas a negociação não saiu. Mas foi uma greve extremamente cansativa e desgastante demais, né? E aí, então, eu estou fazendo questão, né, aproveitando que a gente está mobilizando a categoria também para participar do Contifes, e eu tenho feito questão de ir nas reuniões, participar das assembleias virtuais, né? Estou participando aqui da UFVJM, não consegui participar de nenhuma do Cefet, eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje à tarde, e participar, eu vou participar também do IFMG, que vai ser virtual. Então, o virtual para mim está sendo mais fácil. E o presencial eu tenho dado ênfase nas reuniões aqui da UFMG, que a UFMG é um mundo, né? Então, são várias reuniões por dia, hoje mesmo são 3 reuniões, contando com essa aqui da Assembleia, mas exatamente para a gente já estar dizendo para as pessoas que talvez seja necessário que a gente tenha que mobilizar, que a gente tenha que ir para a luta novamente, né? E isso vai ser fundamental para a gente conseguir fazer aí as negociações. Então, a gente vai jogar peso, né, nas paralisações do dia 21 e 22, e aí a direção da FASU vai se reunir amanhã, e aí pode ser que a gente estenda a paralisação dessa semana para pressionar, tá? E quando a gente disse lá, só para findar aqui a minha fala, né? Quando a gente disse lá para os secretários que a gente já tirou esse calendário, que já estamos no estado de greve e que tem uma possibilidade de uma greve na primeira quinzena de junho, eles ficaram surpresos, né? Não sei por quê, mas ficaram. E aí pediram para a gente comunicar imediatamente. Infelizmente, a gente está assim com uma série de coisas, né? E as articulações têm tomado muito tempo, porque a gente se estressa muito até conseguir falar, né, com as pessoas. E aí o que vem de lá para cá estressa, porque a gente o tempo inteiro tem que estar falando com eles que tem um termo de acordo, que foi assinado, que a nossa categoria foi a primeira categoria que tirou apoio explícito à candidatura do Lula, né? Deste governo que está aí, que a gente sabe, é importante também a gente colocar, a gente sabe que não é um governo de esquerda, é um governo de coalizão, né? Que o tempo inteiro o governo está nas cordas, tem que negociar tudo e geralmente perde nessas negociações, né? A gente sabe que tudo isso tem acontecido e o orçamento doeu no nosso bolso, né? A gente sabe como é que as coisas estão acontecendo. Mas a gente colocou para eles e aí a gente demorou para fazer essa comunicação, mas a gente já conversou, a gente vai tentar fazer isso entre hoje e amanhã, né?
E em relação às 30 horas também, a gente entregou uma documentação para o MGI. 90% das instituições, das universidades já tem as 30 horas, e a gente falou que a gente fez um levantamento de todas as universidades e com os links dos portais, dos sites, onde eles podem encontrar as resoluções de 30 horas para provar que o que a gente está falando, a gente tem embasamento, né? Então, nós ficamos de mandar tudo isso para eles essa semana, e aí, então, o MEC vai continuar fazendo esse esforço eu vou colocar aqui entre aspas, esforço, mas, na verdade, eles estão numa briga de queda de braço mesmo dentro do próprio governo, e aí a gente sabe, né? O governo tem um monte de gente que é divergente lá, então e vem a pressão também do Ministério da Fazenda de que impacto financeiro tem que segurar, então tá como foi falado para a gente, está uma briga de foice dentro do próprio governo, né? Com ministérios perdendo recurso, igual o nosso, né? E aí então a gente então saiu de lá então com esse posicionamento de que o MEC vai continuar se posicionando, porque eles estão fazendo isso, tanto que conseguiram reverter 2 pontos, né, em relação à regra de transição, está faltando um só, e agora vai entrar o ministro para poder dar peso nisso, né?